Vamos embora para a nossa questão, vamos nessa. Primeira questão. Um muro com 2,52 metros de altura está a 4 metros de uma parede de um edifício. Uma escada que está tocando a parede e apoiada no muro forma um ângulo de 40 graus com o chão plano e horizontal. Supondo que o muro e a parede sejam perpendiculares ao chão, determine o comprimento dessa escada. Então ele forneceu os dados, seno de 40, cosseno de 40, tangente de 40, né? E a figura ilustra, né, essa situação, né? Como você está vendo aí, né, um edifício. Então, ó, a escadinha está encostada ali no edifício, também encostada aqui no muro, ó, né? O muro tem 2,50 de altura, certo? A distância aqui, ó, 4 metros, e ele pediu para calcular o comprimento da escada, né? Comigo aqui na telinha. Então, olha, o que é que acontece? Trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Isso sempre vai estar aparecendo nas provas do Enem, da UFRN. Isso é um assunto que é muito fácil de se contextualizar, né? Esse tipo de questão, escada encostada no muro, encostada na parede, também é uma questão bem muito clássica de trigonometria. O que é que vai acontecer? Eles vão criar novas situações para você explorar alguns conteúdos assim mais relevantes, tipo semelhança de triângulos, tá? As próprias razões trigonométricas. Então você tem que estar atento a esses assuntos assim, de certa forma básicos, mas que são facilmente contextualizáveis e você, né, tem que ficar bem atento. Jonathan, de volta aí a questão na telinha. Aí. Olha só o que é que eu tenho. No nosso esquema matemático, está aqui, ó, a altura do prédio, o muro 2,52, então a escada é isso aqui, ó, a escada está representada por esse segmento. Aqui eu falei a altura do prédio, mas é aqui, a parede do prédio está bem aqui, né? Então, ó, esse AB seria o comprimento da escada, eu tenho que DE é a altura do muro e aqui a distância, aquele corredor entre o edifício e o muro, 4 metros de distância. Esses dois triângulos, eles são triângulos o quê? Triângulos semelhantes, ok? Então, olha só, no triângulo ADE, nesse triângulo aqui menor, ADE, nós temos o quê? Que a tangente de 40 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, DE sobre AE, como nós colocamos aqui. A tangente de 40, ele informou que é 0,84. O segmento DE, 2,52. Então, ó, já vamos descobrir, ó, esse comprimento, o comprimento AE, que mede 3 metros, ok? Então, ó, comprimento AE, 3 metros. No triângulo maior, triângulo ABC, a nossa intenção é encontrar o quê? Encontrar o comprimento da escada. Foi esse o comando da questão. A questão perguntou o quê? Qual seria o comprimento da escada? Então, comprimento da escada, representado pelo nosso esquema, AB. Vamos usar o que agora? Já encontrei que o segmento AE, esse pedaço aqui, ó, mede 3 metros, já calculamos. Então, o segmento AC, né, ele vai medir o quê? Ele vai medir 7 metros. Aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 7 metros. Cosseno de 40 graus. Cosseno vai ser o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no nosso triângulo, no triângulo ABC, o cosseno de 40 graus será cateto adjacente, AC, sobre a hipotenusa, que é o lado AB do triângulo. AC sobre AB. O cosseno de 40, 0,77. Temos essa informação no problema. O lado AC, como já foi dito, 4 mais 3 vai medir 7 metros, sobre o segmento AB, que é justamente o comprimento da escada, né? Meios por extremos, você vai encontrar 700 sobre 77, aproximadamente 9,09. Portanto, o comprimento da escada é aproximadamente 9,09. Ok? Comigo aqui na telinha. As razões trigonométricas, elas são muito usadas em questões, né, questões contextualizadas, tá? Você tem que estar atento ao quê? Essas razões básicas, tá?
Também você tem que estar atento a quem? Ao ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é muito importante. Por quê? Porque é no ciclo trigonométrico que você tem a possibilidade de quê? De identificar os sinais das funções. Seno, cosseno, tangente, tá? Nós vamos, hoje não, mas nós vamos em breve mostrar para você o ciclo trigonométrico, como é que ele funciona e dar algumas dicas importantíssimas para o Enem e para o vestibular, ok? Vamos embora para a segunda questãozinha, né? Essa segunda questão, ela diz o quê? Ó, observe a bicicleta e a tabela trigonométrica dada a seguir. Então, ó, tem a bicicleta, evidentemente, ó, uma roda maior, aquelas bicicletas antigas, né? E aqui eu tenho um raio menor. E aqui, ó, você já tem um esquema matemático, né? OAP, né? OAP e o outro triângulo OBQ, né? Tá aí uma tabela que ele informou, tá? E ele diz o quê, ó? Os centros das rodas estão a distância PQ igual a 120 centímetros e os raios PA e QB medem respectivamente 25 e 52 centímetros. De acordo com a tabela, o ângulo AOP tem o seguinte valor. Aí as alternativas: 10 graus, 11 graus, 12 graus, 13 graus e a letra E, 14 graus. Ok? Então, ó, vamos para o nosso esquema matemático para a gente... Os triângulos OPA e OQB, eles são triângulos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm os mesmos ângulos internos, tá? O ângulo O aqui, ó, o vértice O dos dois triângulos, eles são comuns aos dois triângulos. Então, se eles são dois triângulos retângulos e com um segundo ângulo comum, portanto, eles são triângulos semelhantes. Como eles são semelhantes, a gente pode de cara já montar semelhançazinha. Por semelhança de triângulos, eu tenho aqui o quê? Ó? OP, a hipotenusa do triângulo menor, está para OK, que é a hipotenusa do triângulo maior, assim como PA, a altura, né, esse cateto aqui, está para QB, ok? Substituindo, eu tenho OP sobre OK, ele mede o quê? Ó, como eu coloquei aqui no nosso esquema, ó, OP mais 120, que vai ser igual a 25 sobre 52. Portanto, nós já achamos a medida do segmento OP, 1000 sobre 9 centímetros. Tranquilo? Tudo bem? Encontrada a medida do segmento OP, né, facilmente nós vamos encontrar o ângulo. Afinal de contas, ele pediu para calcular que ângulo representava esse vértice O. Então, olha só, o seno do ângulo, seno de alfa aqui, vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, sobre hipotenusa, desculpa. Seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, 25 centímetros, o cateto oposto, sobre a hipotenusa que nós encontramos, 1000 sobre 9. Você, divisão de frações, copia-se o numerador, multiplica-se pelo inverso do denominador, você vai encontrar que o seno é aproximadamente 0,225. Olhando na nossa tabela, né, você vê facilmente que o ângulo cujo seno é 0,225 é 13 graus, ok? Então você já sabe qual é a alternativa correta. Comigo aqui na telinha. Bom, hoje nós vimos rapidamente duas questõezinhas envolvendo razões trigonométricas, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos ver, evidentemente, todos os assuntos que são pertinentes, que a chance é maior, a probabilidade é maior de cair no Enem e de cair no vestibular. Várias dicas de todas as disciplinas com os grandes professores estarão sempre presentes aqui no nosso programa, nos nossos encontros, que serão aos sábados, das 20h30 às 21h30 e amanhã, domingo, das 20 horas, das 20 às 21 horas. Amanhã é mais cedo para você ir descansar, para começar a semana numa boa. Então, aguardo você amanhã em mais um encontro com os nossos aulões para o Enem e o vestibular. Muito boa noite, até amanhã.